vídeo de hoje, veremos um dos maiores escândalos de Hollywood. O segundo divórcio de Charlie Chaplin. Na época, o casamento de Chaplin com Lita Grey foi bastante conturbado e durou quase 3 anos. E como parte do acordo de divórcio, Lita recebeu o valor equivalente a $800 mil. Os papéis do divórcio de Charlie Chaplin revelam o tratamento cruel e desumano que o astro do cinema dispensou à sua esposa adolescente. Olá! Meu nome é Amanda, e você está no canal Garota Vintage. Charlie Chaplin foi um dos maiores astros do cinema, e é venerado até os dias de hoje. Mas o astro tinha um aspecto sombrio quando as câmeras desligavam. Charlie Chaplin foi um gênio como ator de comédia. Além de escritor, compositor e diretor, sendo o criador de um dos mais icônicos personagens de todos os tempos. Charles Chaplin foi uma das estrelas mais financeiramente bem-sucedidas no início do cinema em Hollywood. Ele nasceu em 16 de abril de 1889 e era filho de artistas. Porém, seus pais se separaram quando ele tinha apenas 3 anos. Charles ficou aos cuidados de sua mãe. Mas ela passou a sofrer de depressão profunda. E Charles passou por vários orfanatos. Aos 12 anos, ele passou a morar e trabalhar com uma trupe de teatro. E com o grupo, ele desenvolveu suas habilidades cômicas. Com 17 anos, ele passa a trabalhar com o diretor de teatro, Fred Karmo. Sua primeira turnê nos Estados Unidos ocorreu em 1910. E retorna ao país para sua segunda turnê em 1912. A atuação de Chaplin chamou a atenção dos produtores do estúdio Keystone Film Company. E ele passa a trabalhar com a atriz e produtora Mabel Normandie. Chaplin teve grande dificuldade em se adaptar ao estilo de atuação cinematográfica do estúdio. Ele e Mabel discutiam frequentemente. Mas os filmes de Chaplin fizeram tanto sucesso que ele se tornou uma das maiores estrelas do estúdio. Foi no estúdio que Chaplin desenvolveu seu principal e mais conhecido personagem, o Vagabundo, que aqui no Brasil ficou conhecido como Carlito. O Vagabundo é um andarilho pobretão que possui maneiras refinadas de um cavalheiro. E seu figurino se tornou icônico. Já na vida pessoal, Chaplin se casaria 4 vezes. Charles Chaplin gostava de se envolver com garotas muito jovens, incluindo menores de idade. Ele gostava de descobrir jovens atrizes e orientá-las bem de perto. A maioria dos seus relacionamentos amorosos começaram desta maneira. E com sua segunda esposa, não foi diferente. Lita Grey conheceu Charlie Chaplin aos 8 anos de idade, em um café de Hollywood. E trabalhou com ele pela primeira vez, aos 12 anos, no filme O Garoto. Aos 16 anos, ela reencontrou Chaplin, quando soube que ele estava procurando garotas para seu próximo filme, Em Busca do Ouro. Chaplin assinou com ela para ser sua protagonista. E foi quando eles começaram a namorar, em 1924. Na época Chaplin estava com 36 anos. Lita acabou engravidando dele. E para não ser preso por abusar de uma menor, ele acabou se casando com ela, em 26 de novembro de 1924. Na noite de núpcias do casal, Chaplin também teria confidenciado a amigos que a união era uma perspectiva melhor do que a prisão. Alguns meses depois, Lita deu à luz ao primeiro filho do casal. A criança se chamava Charles Chaplin Jr. Cerca de um ano depois, em 30 de março de 1926, nasceu o segundo filho do casal, Sidney Chaplin. Porém, o casamento foi bastante conturbado. O casal ficou 3 anos juntos. Em novembro de 1926, o divórcio veio.
e foi um dos maiores escândalos do cinema mudo. Os detalhes do relacionamento foram colocados nos atos dos papéis do divórcio. Além disso, a mídia caiu em cima de Charles Chaplin. Ela contou como foi seduzida pelo ator, do qual prometeu casamento. Na época das gravações do filme, ela começou a ter um caso com Chaplin. E como foi dito, ela ficou grávida. E quando a gravidez se tornou visível, Chaplin a substituiu por outra atriz, Georgia Halley. Chaplin ofereceu dinheiro a Lita, para ela fazer um aborto, e evitar um escândalo. Lita acabou recusando, e sua família ameaçou matá-lo, ou arruinar sua carreira. Chaplin enfrentaria a prisão, por ter se envolvido intimamente com uma menor, se o caso fosse descoberto. Temendo seu destino, ele aceita se casar. O casamento aconteceu secretamente, no México. O casamento forçado foi um fracasso desde o começo. Lita ficava sozinha em casa, enquanto Chaplin passava os dias trabalhando. E não informava sobre seu paradeiro. Segundo Lita, seu marido a traía frequentemente. Ele chegou a dizer para ela: "Esse casamento não vai durar muito. Vou deixar você tão farta de mim, que não vai querer morar comigo." Nos jornais foi alegado que Chaplin seduziu a virtuosa e inexperiente menina de 16 anos, Lita Grey. Também foi exposto aos jornais que Chaplin tentou forçar Lita a fazer um aborto. A estrela do cinema mudo foi acusada de chamar sua jovem esposa de garimpeira, que tentou arruinar sua carreira e atrapalhar o seu sucesso profissional. Uma cópia original dos papéis do divórcio, de 1927, foi leiloado em 2015. A cópia traz um relatório de 50 páginas. O documento foi descoberto em um banco abandonado e inclui alegações de que Chaplin tinha seduzido a atriz de 15 anos. Nos documentos, ela descreve seu revoltante e desumano tratamento no casamento. Lita revela que ela estava sendo forçada a praticar atos sexuais que eram ilegais na Califórnia, na década de 1920. E Chaplin exigiu que sua esposa adolescente participasse de interações românticas com outras mulheres. E vendo sua relutância em participar, Chaplin gritou com ela, dizendo que todas as pessoas casadas fazem esse tipo de coisa. E como ela era sua esposa, tinha que fazer o que ele queria. E com os detalhes de seus pervertidos desejos sexuais vazando para a imprensa. Os pedidos para que seus filmes fossem banidos cresceram. Chaplin e sua equipe supostamente contrabandearam os negativos em latas de café, tirando da Califórnia e levando para um quarto de hotel no estado de Utah, enquanto o processo de divórcio era julgado. Chaplin foi condenado ao ostracismo por um tempo. O casamento desastroso foi muito pior para Chaplin, com um divórcio sensacionalista que perdurou por 9 meses, chegando ao fim em 22 de agosto de 1927. Lita Grey recebeu uma quantia de $800 mil e mais $100 mil para cada criança. O divórcio acabou sendo um dos mais caros dos Estados Unidos. O processo prejudicou a imagem de Chaplin. Lita também foi punida, não recebendo papéis para filme em Hollywood. Assim, ela passou a atuar na televisão até 1983. Agora rica, Lita investiu em uma boate recreativa. Ela gastou grande parte de sua fortuna reformando o espaço e comprando fantasias para os artistas. Ela também comprou uma casa no subúrbio de Beverly Hills. O investimento do clube
não deu retorno, ou qualquer renda lucrativa. Lita, gradualmente caiu em uma crise financeira. Ela chegou a casar de novo, e depois de 2 anos, ela se divorciou. Ela ainda passaria por mais 2 casamentos, ficando casada por 10 anos com cada um. Um fato curioso sobre o divórcio foi o assassinato do mordomo de Chaplin e Lita. 5 meses após o divórcio, a mídia insinuou que Charles Chaplin pudesse ter envolvimento com o crime. O assassino o matou violentamente, além de roubar os pertences que o rapaz carregava. A promotoria afirmou que o mordomo carregava os papéis do seu depoimento no divórcio. Aparentemente, o rapaz era gay. E segundo o assassino, o mordomo de Chaplin foi abusivo, o que levou a cometer tal ato. Mas nada tinha a ver com o divórcio do ator. Assim como Lita, Charles casou mais 2 vezes. Sua última esposa tinha 18 anos, enquanto ele estava com 53 anos. E com ela teve 8 filhos. Nas décadas de 1970 e 1980, Lita trabalhou como balconista numa loja de departamento. Ela escreveu 2 livros autobiográficos cobrindo sua vida com Chaplin. No segundo livro, afirmou que tinha exagerado e inventado muita coisa. Lita morreu em 1995, aos 87 anos, vítima de um câncer. Charles Chaplin, após o casamento com Lita, se envolveu em outros escândalos. Em meados da década de 1940, Chaplin esteve envolvido numa série de julgamentos que ocuparam a maior parte do seu tempo e afetaram significativamente a sua imagem pública. Um deles foi o envolvimento com uma atriz, do qual apareceu grávida, afirmando que a criança era de Chaplin. Ela acabou processando em uma ação de paternidade. Como Chaplin tinha ganhado inimigos na política, em virtude ao seu posicionamento contra os nazistas. Isso ajudou a atriz a ganhar o processo. Outra acusação foi de tráfico de mulheres para fins sexuais. Apesar de ter sido absorvido, isso prejudicou ainda mais a sua imagem. O declínio de Charles Chaplin aconteceu quando ele se casou com a sua nova pupila, de 18 anos. Durante esse período, Charles Chaplin mostrou muito o seu posicionamento político e foi considerado um comunista. Não demorou muito, ele foi banido dos Estados Unidos. Chaplin não tentou retornar aos Estados Unidos e se mudou para a Suíça com sua jovem esposa. Em 1972, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas ofereceu a Chaplin um prêmio honorário. Era um sinal de que a América queria fazer as pazes. Chaplin inicialmente hesitou em aceitar, mas decidiu retornar à América após 20 anos. A visita atraiu grande cobertura da imprensa. No dia do Oscar, ele foi aplaudido de pé, por 12 minutos, o mais longo na história da academia. Mas, em outubro de 1977, a saúde de Chaplin piorou, a ponto de ele precisar de cuidados constantes. E foi na madrugada, no Natal daquele ano, que Chaplin faleceu após sofrer um derrame durante o sono. Ele estava com 88 anos. Obrigado pessoal por assistirem o meu canal. Não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like.